Pauta em Debate. Oferecimento Village de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite, seja bem-vindo. O Pauta em Debate está no ar. No Pauta em Debate desta noite, eu converso com a professora de Ética e Filosofia Política da Universidade Estadual de Londrina, professora Maria Cristina Miller. Professora Maria Cristina, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, uma honra estar aqui. Professora, você que é especialista no estudo da política, fez seu doutorado em Hannah Arendt. O que nós podemos avaliar hoje, dentro do cenário, não só brasileiro, mas também mundial, o papel e o sentido da política? O sentido da política, basta apenas uma palavra para nós compreendê-lo. O sentido da política é a liberdade. E o que isso significa? Significa a possibilidade das pessoas participarem do espaço público e nesse espaço público, então, construírem a liberdade. A possibilidade de falarem, apresentarem as suas opiniões, dizerem aquilo que elas pensam, aquilo que elas entendem como justo, como correto. Então é o espaço do aparecimento das pessoas, da apresentação das suas opiniões acerca de todas as questões que dizem respeito a esse mundo público. Ou seja, na medida que nós temos a presença da liberdade, pelo que você fala, na verdade, a preservação da coexistência das várias liberdades. E isso nos leva diretamente para o exercício da democracia. Exatamente. É o espaço onde nós podemos, cada um, apresentar a sua opinião. Então, é o espaço da pluralidade. E esse espaço, na verdade, é um espaço que tem que ser conquistado dia a dia, porque nós podemos ter, muitas vezes nós já tivemos ao longo da história, retrocesso em relação à preservação desse exercício pleno da liberdade. Perfeito. Nós não temos garantia da existência e da preservação do espaço público. É um espaço construído todos os dias. É o espaço da ação. Portanto, é um espaço que precisa ser tomado por todas as pessoas, o tempo todo, todos os dias. Na verdade, para isso, nós precisamos também de um processo contínuo de formação, de aprendizagem, em que nós possamos, de fato, estar abertos à vivência da democracia. Mais ou menos nessa perspectiva que se coloca, né? Perfeito. É um espaço onde nós... o espaço da política é um espaço entre os homens, entre as pessoas. É um espaço construído. Portanto, nós não nascemos sabendo, não é natural, é algo construído. Portanto, esse mundo público é um mundo artificial, um mundo onde nós, seres humanos, nos tornamos efetivamente dignos enquanto humanos. É um pouco aquela ideia aristotélica que nós temos uma tendência à sociabilidade, no entanto, nessa perspectiva um pouco mais moderna, nós temos uma artificialidade para que possamos justificar o motivo pelo qual nós vivemos sociedade, ou seja, a política é esse espaço onde nós congregamos as nossas diferenças, mas sempre na perspectiva da tolerância e do respeito mútuo. Esse é o elemento essencial que marca, na sua perspectiva, a política. Isso tem a ver com a Hannah Arendt, né? Perfeito, perfeito. Todas estas ideias nos foram apresentadas por essa importante pensadora contemporânea, do século XX, judia, alemã, que sofreu, portanto, todas as mazelas impostas pelo governo nazista na Alemanha, migrou para os Estados Unidos e, a partir daí, no momento que ela efetivamente soube, com certeza, da existência dos campos de concentração, ela se volta para a discussão política. Então, todas essas ideias fazem parte da teoria apresentada por essa pensadora, Hannah Arendt, e que nos mostra a importância desse alerta. Nós não podemos, o
governo totalitário, tanto da Alemanha quanto da Rússia bolchevista, ele foi desenvolvido, não nasceu da noite para o dia, mas houve todo um movimento de construção desse movimento. E Arendt sempre diz, nós não estamos livres de termos novamente tipos de governo como esse, o governo totalitário. Você coloca essa questão a partir da experiência de uma mulher que foi considerada também uma filósofa no século XX, muito importante. E é interessante notar que grande parte das pessoas que vivenciaram a experiência do nazismo e também de outros regimes totalitários na Europa do século XX, sempre sinalizaram essa aposta, essa confiança numa democracia efetiva, uma democracia bem radical. Como você avalia hoje, professora Maria Cristina, o cenário atual? Quer dizer, depois do pós-guerra nós tivemos aí uma expansão dos regimes democráticos pelo mundo. E hoje, nesse início do século XXI, parece-me que nós temos uma retração em vários aspectos. Qual a sua avaliação do cenário hoje, não só mundial, mas também aqui no Brasil? Perfeito. Nós temos uma confiança enorme na democracia, está na nossa fala, né, diária, a democracia, mas nós muitas vezes esquecemos ou não sabemos muito bem como agir nesse espaço. É um espaço que efetivamente precisa ser ocupado, precisa ser vivenciado pelas pessoas, e isso no mundo todo. Então nós estamos vendo hoje uma série de movimentos autoritários, movimentos de ódio, de um contra o outro. E o espaço público é o espaço da pluralidade, é o espaço, na verdade, muito mais que a tolerância, é o espaço da distinção. E esse espaço da distinção, que comporta, portanto, as mais variadas perspectivas, é um espaço que exige respeito. Respeito pelaquele que é diferente de mim. Esse é o ponto, eu vejo hoje, e o grande desafio da democracia, não só no nosso país, que é recente e carece de muita experiência, mas a democracia no mundo. Nós vemos uma série de movimentos autoritários proliferando e nós precisamos estar alertas. O que fazer? Como observar? Como tolerar ou como efetivamente construir esse espaço onde você permite que o outro seja aquilo que ele é, portanto, distinto. Até porque o fenômeno totalitário ele não vai apenas limitar a expressão pública da opinião pública, ele vai afetar diretamente o espaço privado de cada um de nós. Esse acho que é o elemento mais nevrálgico dessa experiência dos regimes totalitários que nós vimos, sobretudo, à luz do século XX, né? E isso fica de alerta para nós, né? Nós que temos um século a ser construído, esse referencial no retrovisor da história nos chamando a atenção, nos alertando para esse aspecto. Mas, por outro lado, nós não podemos também avaliar aspectos positivos. Por exemplo, agora, recentemente, a Hillary Clinton, lá nos Estados Unidos, ela foi indicada a primeira mulher na Convenção dos Democratas a concorrer à presidência dos Estados Unidos. Isso é um aspecto positivo, não? Perfeito, positivo. Quer dizer, é a ocupação indistinta. Não importa se é mulher ou se é homem, mas importa a participação. Então, é claro que nós temos exemplos muito claros da pouca ocupação do espaço pela mulher. Então, é um fato importante esse, acontecido nos Estados Unidos, uma mulher indicada, portanto, para a ocupação desse espaço que é o espaço plural. E aí eu volto a um outro ponto que você chamou a atenção. Quando nós falamos de liberdade, em geral nós queremos o quê? Nós estamos dizendo o quê? É o espaço da singularidade. Portanto, é o respeito àquilo que cada um é. Então, liberdade, ela não é eu fazer tudo aquilo que eu quero, que eu desejo fazer, mas ocupar um espaço que é um espaço comum. Nós, seres humanos, nos dignificamos quando podemos apresentar as nossas opiniões. E isso é liberdade, é o poder participar. Para isso, eu tenho que ter respeito a esse espaço que é plural. A pluralidade só existe porque nós somos todos singulares. Interessante.
Professora Maria Cristina, eu queria agradecer imensamente a sua participação aqui no programa. Deixo aberto aqui o programa para uma outra oportunidade e acho que esse é um tema que nós precisamos, de fato, discutir em outras circunstâncias. É um tema importante porque depende do futuro das nossas sociedades. Muito obrigado. Obrigada. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos na sequência com mais informações para você aqui no Pauta em Debate. Você aí de casa está tendo problemas com sono? Acorda durante a noite e no dia seguinte fica cansado, indisposto, irritado e com dores nas costas? Já pensou que o problema pode estar no seu colchão? Eu tenho a solução! Physic Max, o colchão que vai te ajudar a dormir melhor, porque além de ser relaxante, tem tecnologia Rabatan, pastilhas de magnetismo e infravermelho longo que agem enquanto você descansa. Ligue agora, 0800 400 5457. Marque uma visita com nossos consultores e não se deixe enganar com qualquer outro colchão. O Physic Max é um produto Physical que está no mercado há 28 anos com os melhores produtos. As 30 primeiras ligações ganham um box e ainda podem escolher entre 2 travesseiros magnéticos ou um sistema de massagem exclusivo. 0800 400 5457. Eu uso e recomendo. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem, e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Estamos de volta com o Pauta em Debate e eu tenho a honra de receber agora aqui na bancada a educadora sexual Liliane Nunes. Liliane, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Clodomiro. Liliane, o tema que eu quero abordar contigo aqui é um tema bastante delicado. Sim. É o tema do estupro. Para a gente começar aqui falando um pouco a respeito, o que nós podemos definir esse conceito que é muito utilizado hoje, que é o conceito da cultura do estupro? O que significa isso, afinal? Essa pergunta ela é muito pertinente pelo seguinte. Vamos começar, é uma expressão, cultura do estupro. Vamos pensar na palavra cultura. Qual seria a definição dela no dicionário? Eu até trouxe uma colinha aqui para ler exatamente o que o dicionário diz sobre o significado de cultura. Seria o complexo dos padrões de comportamento, crenças das instituições, das manifestações artísticas, intelectuais, etc., transmitidos coletivamente e típicos de uma sociedade. Ou seja, cultura é uma coisa que a gente cria e transmite. Então, cultura do estupro é uma questão que foi criada e tem sido passada ao longo do tempo. Se nós criamos uma cultura, nós temos o poder de mudá-la. E é esse o nosso papel. Por quê? Como é que você pode aceitar? É diferente você ter uma cultura religiosa. Às sextas-feiras eu não como carne, né? Em feriados tem que ir à missa, etc. e tal. Enfim, isso é uma cultura que a sociedade aceita, se comporta e traz um benefício comum. Agora, a cultura do estupro está mais do que evidente que ela deve ser revertida. Mas só para entender um pouco melhor, quando você fala em cultura, são valores aceitos socialmente. Sim, quer dizer, em relação ao estupro, cria-se a ideia de que isso pode ser aceito. Sim.
Então, é um aspecto altamente negativo do conceito. Claro. Qual é a raiz? Aí você pergunta, tá, tudo bem, mas teve um ponto de partida. Onde que começou isso? Isso veio da pré-história. Quando o homem entendia que a mulher, ela era fornecedora da mão de obra. Ou seja, como ela procria, ela é responsável pela linhagem dele. Então, se ela é responsável pela linhagem dele, na cabeça dele, é claro, porque é dela também, ele é dono dela. Então, a mulher, como posse e propriedade desse homem, ele tem direitos sobre ela e ele passa a ter o direito puro e simples de puni-la e até matá-la se necessário for. Veja bem, eu estou falando da pré-história, né? Quanto tempo já a humanidade existe e esse preceito ainda permanece em algumas regiões ainda muito fortes. Felizmente, aqui entre nós, já não é tão forte assim. E o estupro, ele está dentro desse conceito. Por quê? Porque se ela é posse e propriedade dele, ele tem plenos direitos sobre ela para fazer o que quiser. E ela, por outro lado, não tem poder de escolha. Então, o estupro, ele anda na contramão da liberdade sexual, que é o que a professora estava falando no bloco anterior, a questão da liberdade. A liberdade está ligada ao teu poder de escolher. Poder de ação. Né? Exato, poder de ação, exatamente. Então, a mulher, ela tem que ter o direito de escolher se ela quer ou não quer manter relação sexual e com quem, né? E naquele momento. E tem essa coisa do não, que é muito séria. Assim, o não significa não. Infelizmente, dentro dessa abordagem mais sexual, muitas pessoas ainda entendem que quando uma mulher diz não, ela está fazendo charminho, joguinho para o sim. Para incutir a insistência do homem para que ela tenha mais o jogo da sedução. O não faz parte do jogo da sedução. É um não Pode mitigado, até ser, mas nem né? sempre. É um não relativizado. É, exatamente. E não, muitas vezes o não é não e ponto. O não é não e ponto, né? E, assim, às vezes o pessoal fala, os homens agem como animais. Eu queria até chamar a atenção sobre isso, eu gosto muito de dar esse exemplo. Quem observa os animais, mesmo em casa, quando existe uma fêmea no cio, e os machos procuram essa fêmea, eles se apresentam para essa fêmea de diversas formas, né? Pelas cores, pelas penas, pelo chifre, pelos dentes, pelas presas, enfim, o macho tem ali o ritual de corte. A partir do momento que a fêmea sinaliza qual o macho ela escolheu, qual foi aquele que ela elegeu como melhor para ela naquele momento, automaticamente os outros machos se recolhem e vão embora. Eles podem até não gostar muito de não terem sido os escolhidos, mas eles não a forçam a fazer o que ela não quer. Às vezes dá até uma briguinha ali entre eles, mas isso está no macho e pronto, está no comportamento deles e pronto. Mas com relação à fêmea, só se aproxima aquele que ela escolheu. Os animais sabem isso. É interessante que você coloca, né, Lilian, a questão da cultura como que ela é forte, né? Porque ela cria comportamentos, ela induz comportamentos e cria hábitos. Então, na medida que você coloca que é cultural, é totalmente passível de ser reversível. Claro. E isso perpassa um processo de educação. Sim. Né? E aqui tem um aspecto interessante, porque a quantidade, o número de estupro, pegando no Brasil, é alarmante. E eu estava levantando alguns dados, por exemplo, em 2014 o IPEA trouxe uma informação de que 50% dos estupros de crianças e adolescentes, que é mais grave ainda, são relacionados a pessoas conhecidas, próximas. Quer dizer, esse é um outro elemento complicado, porque o estuprador não é um distante, não é um desconhecido, é um que está dentro, muitas vezes, da sua própria família. Sim, isso é muito grave. Essa questão que você diz da educação, só até já chegar no teu ponto. Quando você ensina para a sua filha, você não pode se vestir assim ou assado porque você corre o risco de alguém se aproximar de você e querer coisas, e querer, sei lá, querer passar a mão na sua perna, vai ficar olhando muito no teu decote ou qualquer coisa assim. Como é que você ensina uma menina a se vestir dessa ou daquela forma para se proteger, quando ao mesmo tempo você pode ensinar o seu filho ou o menino na escola a... Não importa de que forma aquela moça se veste, é o corpo dela, é o espaço dela, você não pode invadir. Então, já que você vai ter que despender uma energia e um trabalho para ensinar, ensine o menino a respeitar a moça. Mas ela vai passar frio. Ela escolheu o jeito que ela vai se vestir. É o espaço de liberdade dela, né? É o espaço de liberdade dela. Mas não ficou bom para ela. Isso é outra história. Isso é estética, isso é bom senso, ambiente de trabalho, etc. Isso aí caminha para uma outra questão. Agora, o fato de uma saia curta ou um decote te sinalizar que você pode chegar e fazer o que você quiser sem perguntar, peraí, alto lá. Lilian, mesmo que nós tenhamos aí da década de 60 para cá, essa presença da mulher na sociedade, conquista de direitos, é lamentável que ainda nós tenhamos que conviver
com essa questão do estupro. Ou seja, a mulher conquista direitos, mas esse é um elemento nevrálgico. Sim. E tem um detalhe, né? Que boa parte dos estupros não são registrados. Não, esse é outro detalhe. só 10%, se eu não me engano. Me parece que são 10%. É uma taxa muito baixa. Quer dizer, a mulher também tem medo de se manifestar e de denunciar o seu opressor. Sim, é o que você abordou. O estuprador, ele não tem cara. E tem que entender que o estuprador, antes dele ser estuprador, ele é um homem. Normalmente, é um homem. Você não vê relatos de mulheres que estupraram homens. É muito difícil, né? Então, um homem, se ele se entende como no direito de invadir o espaço de uma mulher e agredi-la e violentá-la, alguém ensinou para ele isso e ele entende que aquilo é normal. Ou foi vendo o pai com a mãe fazendo, ou com a irmã, ou cresceu num ambiente de violência doméstica, enfim. Alguma herança ele teve e assumiu que esse comportamento é normal, né? Tanto é que, é o que você disse agora há pouco, o estupro, ele não é muitas vezes de igual para igual no sentido de adulto para adulto. Existem envolvimentos com crianças e com adolescentes, quer dizer, né? Nem dentro do que é errado você se depara com um igual. É muito fácil você agredir alguém mais frágil do que você. E essa ameaça nem sempre é força física. Muitas vezes essa ameaça vem emocional, como é que fala? Me fugiu a palavra aqui agora. Coerção e também chantagem. Né? Até você pegou um gancho com a professora Maria Cristina e falou do totalitarismo. É um aspecto totalitário, porque ela não está incidindo no espaço público, mas ela afeta diretamente o espaço privado da pessoa. Sim. A sexualidade ela está no espaço privado. Né? Então, você também exerce ali um fenômeno totalitário sobre a pessoa, uma opressão. Né? Que é justamente esse desnível que se coloca entre homens e mulheres, né? ou pretende se colocar numa perspectiva cultural. Sim. Né? E esse termo, cultura do estupro, ele veio de manifestações feministas já na década de 70. Né? Então a gente está aí quase meio século depois, ainda brigando por esse espaço e por esse... É puro exercício do bom senso. Você acredita que democratizando a sociedade é um tema que a gente vai resolvendo aos poucos com o debate público também, ou seja, a presença da manifestação das mulheres na sociedade, o conhecimento, a informação, isso nós estamos fazendo aqui agora, isso contribui de certa forma para minimizar esse problema? Com certeza são ferramentas, porque, como assim, vamos pegar, já que essa cultura ela está um pouco enraizada, ela está muito forte, algumas mulheres acham que é normal. Então, como você falou, o espaço. Algumas companhias de transporte rodoviário, elas têm espaços reservados só para mulheres. Por quê? Se isso acontece, é porque certamente tiveram episódios que exigiram que essa providência fosse tomada. Você faz uma viagem de 5, 6 horas, de repente você acorda no meio da noite, no meio do tempo, e tem uma pessoa com uma mão na sua perna, né? Leila, infelizmente nosso tempo acabou. Eu espero que você retorne aqui em outras ocasiões para a gente continuar essa discussão que é muito importante para a sociedade, do meu ponto de vista. Obrigada. Obrigado mais uma vez pela presença. Muito obrigada pelo convite. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos logo na sequência com mais informações para você. Você aí de casa está tendo problemas com sono? Acorda durante a noite e no dia seguinte fica cansado, indisposto, irritado e com dores nas costas? Já pensou que o problema pode estar no seu colchão? Eu tenho a solução. Physic Max, o colchão que vai te ajudar a dormir melhor, porque além de ser relaxante, tem tecnologia Rabatan, pastilhas de magnetismo e infravermelho longo que agem enquanto você descansa. Ligue agora, 0800 400 5457. Marque uma visita com nossos consultores e não se deixe enganar com qualquer outro colchão. O Physic Max é um produto physical que está no mercado há 28 anos com os melhores produtos. As 30 primeiras ligações ganham um box e ainda podem escolher entre 2 travesseiros magnéticos ou um sistema de massagem exclusivo. 0800 400 5457. Eu uso e recomendo. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta.
Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Você vive sem tempo para academia, mas sonha com um corpo durinho, bonito e mais saudável? A Physical Shop tem a solução. Você precisa do Body Slimmer. Ligue agora e garanta o seu. Com 15 minutos por dia, você enrijece os músculos, perde gorduras, previne doenças e ganha qualidade de vida. Comece agora mesmo. Ligue 0800 400 5457. A ciência já provou a eficácia das plataformas vibratórias, mas como o Body Slimmer não há nada igual. Você guarda e leva pra onde quer e evolui mais associando exercícios aos elásticos. Não perca mais tempo. Ligue agora. 0800 400 5457. Tonifique seus músculos, melhore sua flexibilidade e circulação sanguínea. Previna celulite, varizes e dores na coluna. Equilibre seu sistema hormonal e viva melhor. Tudo isso sem sair de casa. Fique bem com o seu corpo o ano inteiro. Peça o seu Body Slimmer agora mesmo pelo www.physicalshop.com.br ou ligue 0800 400 5457. 0800 400 5457. Body Slimmer, mais um produto Physical. Saúde, beleza e bem-estar. Meu amigo, minha amiga, espero que você tenha gostado do programa. Hoje, 2 mulheres falando de temas importantes que se referem diretamente a questões sociais e também a questões que implicam a vida da mulher na sociedade. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Eu agradeço mais uma vez a sua companhia, desejo-lhe boa noite e espero revê-lo no próximo programa. Até lá! Pauta em debate. Oferecimento Village de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.